Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Esse item conclui o capítulo e é uma mensagem psicografada pelo espírito Simeão em Bordeaux em 1863. Onde ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Então aqui, o espírito Simeão está fazendo uma breve introdução para nos apontar qual é o tema que ele vai abordar. E o que ele vai abordar aqui é justamente a finalidade da doutrina espírita como uma doutrina que resgata o espírito primitivo do cristianismo. Como uma doutrina que procura desfazer as imensas confusões, que foram feitas ao longo dos tempos e que distorceram os ensinamentos cristãos, de modo a trazer o evangelho vivo para os praticantes contemporâneos. No caso aqui, como vocês viram, a mensagem é de 1863, portanto é da segunda metade do século XIX, quando nós já vivíamos essa idade moderna, industrialização e todas essas coisas. Então, aqui o Espírito Simeão está chamando a atenção para o fato de que essa mensagem vai explicar esse caráter do Espiritismo como doutrina que vai revitalizar o cristianismo, revivificar o cristianismo. E aí ele diz assim: será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Basta dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, o Espírito Simeão aqui ele resgata uma fala de Jesus sobre a árvore que dá bons frutos para demonstrar que tudo aquilo que foi dito ao longo aí no caso era 1863, então ao longo de 19 séculos, sobre os ensinamentos de Jesus, dizendo que Jesus havia dito que aqueles que não pertencessem a esta ou aquela crença seriam atirados ao inferno. Aqui o Espírito Simeão já está absolutamente mostrando que não era isso o que Jesus dizia. Porque Jesus não falava que seriam salvos aqueles que crescem nele. Eles falavam que a cada um seria dado segundo suas obras, que é uma outra fala de Jesus também muito importante e à qual muitas vezes se dá pouca atenção. A cada um será dado segundo suas obras. Jesus nunca disse que a cada um será dado segundo suas crenças. Até porque Jesus jamais falou sobre cristianismo. Ele nunca usou essa palavra. Por quê? Porque Jesus queria que os homens transcendessem o espírito de seita. Ele não queria trazer mais uma seita para o mundo. Ele queria que os homens se libertassem dessa dualidade. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou judeu. Não. Os ensinamentos de Jesus não foram para isso. Os ensinamentos de Jesus foram justamente para que nós deixássemos de sermos seres sectários e passássemos a ser irmãos. Ele usa muito essas palavras, irmãos, fraternidade, união. É isso de que Jesus falava. E aqui no caso específico da passagem que Simeão cita, ele está falando justamente de que nós só vamos reconhecer um cristão pelos frutos que as suas ações e as suas palavras dão. Se forem frutos de compaixão e de amor, ele é cristão. Se não, ele não é cristão. Simples assim.
Dessa forma, o espírito de Simeão começa já a desmistificar esse espírito sectário que é absolutamente anticristão, totalmente anticristão. E aí Simeão vai seguir desenvolvendo o seu raciocínio. São do mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos as colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. E vocês vejam que o que Simeão está desenvolvendo aqui é justamente uma visão muito clara para que nós saibamos discernir entre o que são os ensinamentos do Cristo e o que são os acréscimos e as distorções que foram agregadas a ele ao longo de, hoje, mais de 19 séculos de existência, né? Então, isso é muito importante para todo aquele que usa ou que vivencia a doutrina espírita como um instrumento de compreensão e de realização na vida. Porque a doutrina espírita, ela se propõe ser, ao contrário de muitas outras seitas que surgiram ao longo dos séculos e que se diziam cristãs, ela se propõe ser um bom jardineiro. Ou seja, um jardineiro que não mate a planta, que no caso é o cristianismo. Ou seja, um jardineiro que não mate o espírito compassivo, misericordioso, tolerante, amoroso, generoso, paciente e unificador de Jesus. Né? Nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos estudar muito. Kardec diz isso: espíritas, instruí-vos. Né? Primeiro mandamento, amai-vos. Segundo mandamento dos espíritas, instruí-vos. Né? Por quê? Para que nós não caiamos na tentação de distorcer os ensinamentos espíritas e, consequentemente, os ensinamentos cristãos de acordo com nossas preferências e de acordo com nossa visão dual ou de acordo com nossos julgamentos. Nós temos que transcender essa nossa tendência a julgar para sermos esses bons jardineiros, esses bons espíritas que façam vir à tona todo o espírito de compaixão e amor da doutrina cristã. E Simeão segue, dizendo: entenderam de moldá-la pelas suas ideias, ou seja, aqueles que se diziam, né, cristãos, entenderam de moldar o cristianismo pelas suas ideias, de talhar a doutrina de Jesus de acordo com suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. Então Simeão aqui ele é bastante duro na sua avaliação sobre esses maus seguidores de Cristo, porque ele diz que a árvore deles não dá mais nem sequer maus frutos, porque ela foi tão debilitada, tão maltratada, que agora nem frutos estéreis ela consegue dar, nem maus frutos ela consegue dar. E ele segue dizendo: o viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Muito bonita essa metáfora, né, do espírito Simeão, né? Mexeram tanto nos ensinamentos de Jesus, tentaram fazer as interpretações mais absurdas dos seus ensinamentos, tentaram materializar os seus ensinamentos. Hoje nós temos
em voga aí na nossa sociedade contemporânea uma teologia da prosperidade baseada no cristianismo. Né? E teologia da prosperidade no pior dos sentidos que a gente possa imaginar, ou seja, da prosperidade material, né? Como se Jesus fosse um bom consultor econômico, coisa que ele jamais se propôs ser, né? Até porque essa visão naquela época nem sequer existia, né? Mas vocês vejam que a capacidade criadora da nossa natureza luminosa é tão ampla que a gente pode criar até essas barbaridades, né? Ela é absolutamente infinita, né? Ela consegue criar até mesmo as coisas mais grotescas e mais esdrúxulas que a gente possa imaginar. E é isso que o Espírito de Simeão está dizendo aqui. Mexeram tanto nas folhas da árvore do cristianismo que secaram as folhas, acabaram com a sua capacidade de dar frutos de amor e de compaixão, acabaram com a sua capacidade de ser um instrumento de reforma íntima para aqueles que se aproximavam dele. Mas é aí que entra a doutrina espírita. É por isso que a doutrina espírita veio ao mundo. É por isso que, em 1858, sobre a inspiração dos espíritos codificadores, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, para que essa árvore fosse restabelecida, né? Para que ela retomasse a sua vitalidade de poder continuar sendo um instrumento poderoso de transformação individual e coletiva da humanidade. E é por isso que o Espírito de Simeão vai seguir dizendo: abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que é intitulado O Cristo Consolador, ele diz que o Consolador prometido por Jesus, numa das passagens do Evangelho, é a doutrina espírita, né? E ela se constitui no Consolador por quê? Porque ela surge não da boca ou da visão de um homem. Ela surge das manifestações mediúnicas que aparecem no século XIX em todos os continentes. Não havia quem pudesse distorcer os ensinamentos, porque se alguém quisesse se apropriar deles, eles também estavam sendo manifestados em outros países, em outros continentes, né? Então Kardec coletou muitas mensagens vindas de vários pontos do mundo, né? E se alguém, por exemplo, na França, em Paris, onde Kardec se encontrava naquela época, quisesse distorcer esses ensinamentos, não conseguiria, porque lá na América do Norte eles também estavam aparecendo através de outros médios que também ficaram famosos, inclusive, nessa época, né? É por isso que o Espiritismo ganhou esse status de consolador prometido. Não é porque alguém, né, pensou que ele era o consolador prometido, mas é porque ele foi uma manifestação coletiva da espiritualidade em vários pontos do planeta diferentes, em sociedades e culturas diferentes, que tinham modos de pensar e de agir e de se comportar diversos, né? É por isso que a doutrina espírita tem esse poder de revitalizar o cristianismo, né? De dar vida de novo a essa doutrina mais de 2000 anos depois. E aí, Simeão então vai nos aconselhar como espíritas, dizendo: conservai-a, tal como Cristo vô-la entregou. E aqui ele está falando do cristianismo. Vejam que ele não está fazendo uma defesa sectária do espiritismo, ele está falando do cristianismo. Ou seja, ele está nos dizendo, como espíritas, que nós devemos trabalhar para conservar o espírito original do Cristo. Nós não somos uma seita. Os espíritas não constituem, ou o espiritismo não constitui uma seita nova. Ele tem apenas a função de revitalizar e revigorar o cristianismo, que foi muito desfigurado ao longo dos séculos, né? Então ele vai nos dizer, o Espírito de Simeão:
Conservai-a, ou seja, conservai a doutrina cristã, tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para armazená-los e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Isso é um outro ponto importante, né, pessoal? Ou seja, tudo aquilo que nós pudermos fazer para divulgar e disseminar o Espiritismo é uma obrigação espiritual nossa, porque nós tivemos esse privilégio de entrar em contato com essa doutrina esclarecedora, não para guardá-la para nós, mas para também difundi-la para que outros tenham a oportunidade de entrar em contato com o cristianismo redivivo, o cristianismo revivificado, o cristianismo ressuscitado. E segue o Espírito de Simeão: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usado pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Isso, pessoal, é uma convocação para que nós, espíritas, não nos deixemos levar pelo sectarismo. Não passemos a achar que o espiritismo é superior a esta ou aquela crença. O espiritismo ele não tem a pretensão de ser superior a quem quer que seja. Ele se apresenta como doutrina esclarecedora. Ele se oferece às pessoas. Ele não tem sequer uma política de proselitismo. Ele não quer converter ninguém. Não existe em nenhum lugar, em nenhum livro espírita escrito que fora do espiritismo não há salvação. Muito pelo contrário. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que é a caridade? Caridade é a transcendência do ego. É o olhar para o outro. É o dar importância a trazer benefício ao outro. Então é fora desse espírito que não há salvação. Se esse espírito é cultivado dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja católica, dentro de um centro budista, dentro de um templo hindu ou qualquer outro que seja, não importa. Se esse espírito caritativo, esse espírito de transcendência do ego, esse espírito de superação do egoísmo for cultivado, seja onde for, ele conduzirá à salvação, ou seja, ele conduzirá ao crescimento e ao desenvolvimento espiritual. Ele conduzirá ao avanço no caminho espiritual. O avanço no caminho espiritual não depende de filiação religiosa. Depende, vamos repetir, daquilo que Jesus nos disse com toda clareza e de maneira muito direta: a cada um será dado segundo suas obras. Ou seja, colheremos aquilo que semearmos. E é por isso que o Espírito Simeão vai seguir dizendo: o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, mais uma vez, vamos reforçar: qual é a vontade do Pai que está nos céus? É que nós transcendamos essa nossa forma limitada de operar. Essa forma dual de operar, tendo preferência por uma coisa, aversão a outras e indiferença a outras. É essa a vontade do Pai Celeste. Por quê? Porque é esse o nosso destino. O nosso destino é a perfeição espiritual. O nosso destino é a iluminação. Mas nós não alcançaremos a iluminação simplesmente pelo fato de sermos espíritos.
Nós não alcançaremos a iluminação simplesmente porque estamos tomando passes. Nós não atingiremos a iluminação simplesmente porque estamos ouvindo palestras. Nós só atingiremos a iluminação se trabalharmos disciplinadamente, arduamente, para superar nossas limitações, para superar nossas imperfeições, para superar nossos vícios mentais. Isso precisa estar muito claro, porque, como a gente vem dizendo aqui ao longo das nossas sessões do Evangelho no Lar, a leitura do Evangelho só é fecunda se nós fizermos uma leitura interiorizadora, se nós olharmos para dentro de nós, porque é desse mundo interno que Jesus fala em seus ensinamentos. E é por isso que Simeão conclui a mensagem dizendo: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Olha só que coisa interessante, pessoal. Ele fala o tempo inteiro na mensagem sobre a importância das obras. Ele fala o tempo inteiro que são nossas ações, nossas falas, né? Nosso agir no mundo que nos conduzirão a um avanço no caminho espiritual. Mas aqui no final, ele ressalta também a importância do crer e do orar. Por quê? Porque só uma ação no mundo iluminada pela fé, pela confiança de que de fato há um reino divino dentro de nós, aguardando o nosso trabalho para se manifestar de forma plena no mundo, somente crendo nisso é que nós vamos, de fato, conseguir agir de uma forma construtiva no mundo, de uma forma criativa e espiritualizada, né? Porque o problema não é agir no mundo. Há pessoas que acham que a gente tem que se isolar do mundo. Não é essa a questão. Nós temos que agir no mundo, mas o problema é como nós vamos agir no mundo. E é importante que hajamos iluminados por uma fé robusta, né? A fé daqueles que têm certeza de que detém esse potencial divino que precisa ser trabalhado para florescer dentro de cada um de nós, né? Então é por isso que Simeão encerra a mensagem dizendo: crede e orai, porque a oração, no seu sentido mais profundo, é a conexão com o que há de divino em nós, é a conexão com os planos mais elevados, é a elevação do pensamento para que nós possamos manter uma sintonia que sirva de base para a nossa caminhada espiritual no mundo.